Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e vamos ler o versículo 13. Lucas capítulo 15, e vamos ler o versículo de número 13. Amém? Passados não muitos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá ele dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Amém? Pode sentar. Deus abençoe. É um privilégio para mim poder usufruir da palavra de Deus esta noite, depois de um dia de muito trabalho, tanto para mim como para muitos que aqui estão, e chegarmos à casa de Deus em uma proposta tão definida é maravilhoso. Glorificarmos a Deus, trazermos primeiro aquilo que é dele, que é o nosso louvor e a nossa adoração. Eu confesso aos senhores que eu estava pensando que eu poderia extrair para nós pensarmos como uma palavra de reflexão para essa noite, e até tinha elaborado algumas questões concernente a lágrimas, mas eu fui mais uma vez transportado para esse texto, um texto que é conhecido por todos os senhores. Todos já ouviram falar, de certa forma, acerca do filho pródigo. Eu, pelo menos, eu estou com 30 anos. Eu estou há mais ou menos uns 12 anos estudando, lendo o livro, ou seja, a parábola do filho pródigo. Bem, na verdade, quando nós se interessamos em estudar essa parábola, nós temos que compreender exatamente a proposta de Jesus ao falar acerca desta parábola. Porque, na verdade, a parábola do filho pródigo, ela não se inicia nesse versículo ou no versículo de número 11. Na verdade, é uma única parábola desde o versículo 3, quando Jesus vai responder alguns questionamentos, ou um questionamento de certas pessoas que lhe confrontava. Ele está sentado, ele está recebendo pecadores, adúlteros, homens infiéis, homens que a sociedade rejeita, homens que a lei já o condenaram, e ele está conversando, ele está lecionando, ele está disciplinando, ele está pregando para essas tais pessoas, e os grandes que interpretavam a lei começam a julgá-lo. Como é que pode este homem, com tanta ousadia, sentar-se com pecadores, com homens que a sociedade rejeitou, com homens que a sociedade não aceita mais? A lei fecha-se para eles. Que ousadia, que coragem, que audácia desse Nazareno,
que está pregoando aqui e acolá um reino diferente. Que ousadia deste homem! E Jesus começa então a narrar essa parábola, que bem na verdade nós a dividimos em 3 parábolas: a da ovelha perdida, a da dracma perdida e a do filho pródigo, por que não dizer o filho perdido? É a parábola, ou são as parábolas das coisas perdidas. Dentro dessas parábolas das coisas perdidas, Jesus ele explica a sua missão, o que ele veio fazer exatamente, qual foi o propósito da vinda de Jesus a esta terra, qual é o propósito do envio de Deus para o seu Filho, ou seja, Deus enviando o seu Filho para esta terra, nada mais e nada menos do que a revelação da grandeza do amor de Deus por todos os homens. Jesus ele vem para realmente incluir os excluídos. Jesus ele vem realmente para oferecer uma palavra de salvação, ou para dar salvação aos que estavam se sentindo perdidos. Enquanto Jesus está pregando e levando as suas boas novas, o anúncio das suas boas novas é exatamente esse: eu vim buscar, eu vim achar o que se havia perdido, eu vim procurar, eu vim achar e oferecer salvação para aqueles que haviam se perdido no meio da caminhada. Eu vim dar uma nova oportunidade para a prostituta. Eu vim dar uma nova oportunidade para o adúltero. Eu vim dar uma nova oportunidade, uma nova chance para o drogado. Eu vim oferecer paz para aqueles que foram jogados para fora das aldeias. Eu vim curar os leprosos. Eu vim trazer salvação para os perdidos. Eu sou a grande revelação do amor de Deus entre vocês. Eu vim salvar aqueles que estavam perdidos. Essa é a missão de Jesus, isso é básico do Evangelho. Essa é a missão de Jesus e esta é a centralidade do Evangelho. E ele começa a narrar esta parábola que me encanta. É uma das parábolas mais encantadoras que Jesus pregoou ou que Jesus ensinou. Aliás, Jesus ele usava-se desta matéria didática para poder ensinar os seus ouvintes, o seu público. Uma certa vez, Jesus ele acabou de ensinar o capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7 do livro de Mateus. Ele vai dar o sermão da bem-aventurança lá no sermão da montanha, lembram? Jesus está ensinando alguns assuntos relevantes, importantes. Segundo alguns especialistas no contexto bíblico, chega a dizer que o sermão de Jesus ali no monte leva de 3 horas, de 2 horas a 3 horas. E Jesus está ensinando para todos os discípulos e também toda a multidão o sermão da bem-aventurança. Ele continua no capítulo 6, ensinando acerca da oração, ensinando acerca do teu reino. Que reino? Qual o reino? O reino do meu Pai, o reino do amor de Cristo, que era diferenciado do reino que Israel esperava. Ele vem ensinando acerca da oração, acerca do divórcio. Os ensinamentos de Jesus têm uma sequência do capítulo 5, o capítulo 6 e o capítulo 7. Ele vai amarrar todo esse sermão com uma parábola, porque era uma forma de Jesus lecionar. Era uma forma de Jesus pregar para que os seus ouvintes pudessem a compreender. E ele amarra o seu sermão dizendo assim: eu vou comparar todos aqueles que ouviram as minhas palavras e a praticarem ao homem que construiu uma casa sobre a rocha. Mas eu vou comparar todos aqueles que ouviram as minhas palavras, mas a não praticarem ao homem que construiu uma casa sobre a areia. E veio a chuva, veio a tempestade, veio os rios, transbordaram os rios e levou esta casa em cima da areia, e a casa que estava em cima da rocha não foi levada. Então Jesus amarra todo o seu sermão citando uma parábola. Era uma forma expressiva, uma forma legal de Jesus ensinar a sua multidão. E aqui nesta parábola ele também está ensinando. Ele está usando uma metáfora, uma linguagem de figurativa para poder explicar qual é a função do Pai e qual é a função do Filho aqui entre nós. E aqui dentro desta parábola do filho pródigo nós vamos aprender diversas lições, e vocês estão carecas de saber muitas lições que aqui estão neste capítulo de número 15, ou a parábola do filho pródigo, o filho perdido. O interessante
que esta parábola ela apresenta um pai e 2 filhos, bem na verdade que é uma família. Jesus oculta a mãe, bem na verdade que é uma família. Existe uma mãe porque existe 2 filhos. Tem um pai nessa parábola também em jogo, que talvez